Nesses momentos de tantas dificuldades sociais, políticas, econômicas, em que a irracionalidade, né, tomada pelo ódio, né, pelo ressentimento, faz com que as pessoas ajam de uma maneira até bastante animalizadas, vamos dizer assim, embora acho que esteja ofendendo os animais, mas para dizer que a gente não está agindo de forma racional, e a gente tem falado isso há muito tempo, e não é só nós, vários canais, né, cada um do seu jeito. Inclusive o Rubem Gonzalez fala sobre isso, inclusive, no seu canal, quando ele tenta mostrar para as pessoas que a gente está vivendo um processo que faz parte de um todo e não isolado. Quando você vê lá o Vina mostrando isso, contando algumas coisas da sua trajetória, né, mostrando para a juventude que é preciso que a gente olhe o todo. E nessa perspectiva de olhar o todo, tá, a gente precisa olhar a vida como um todo. Não adianta a gente vencer os embates políticos, econômicos e sociais se a gente não conseguir fazer uma coisa que me parece urgente, que é a nossa espiritualização. Isso não significa que a gente tem que se tornar espírita. Você pode se tornar um espiritualizado católico, um espiritualizado evangélico, um espiritualizado inclusive ateu. Por quê? Porque, gente, a gente precisa se dar conta que aqui é uma passagem e que nações que já têm seu desenvolvimento humano desenvolvido, sua economia forte, nem todas elas são felizes. Inclusive, a gente pode ver pelos níveis de suicídio em outros países tão grandes quanto os nossos aqui. Por quê? Porque a questão material, tudo bem, é importante. Faz parte. Desenvolvimento material, nós temos que lutar, né? Acabar com a desigualdade social, com os preconceitos, mas nada disso faz sentido se a gente não olhar para dentro de nós e buscar as respostas sobre nós mesmos. Por quê? Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque tem muita gente, principalmente do lado do Bolsonaro, que usa da palavra de Jesus, que diz ser cristão, que comete vários crimes na internet, nos grupos de WhatsApp, enfim, vários crimes. E como não dá nada, eles acham que isso não é crime, porque não dá nada. Aliás, a noção, né, do Bolsonaro é o seguinte: a pessoa ela só é execrável se ela tiver uma condenação. Se ela não tiver uma condenação, ela matou, mas ela não tem uma condenação, ela não pode ser condenada, ela não pode ser execrada. O que vão combinar uma coisa que é uma coisa completamente incoerente. Mas vejam bem, gente. O que falta para essas pessoas é espiritualidade, de fato. Porque elas estão na igreja, elas oram, elas leem, mas elas simplesmente não conseguem introjetar isso delas. Elas não conseguem entender para elas isso. E, inclusive, uma vez, eu me lembro, um tempo atrás, eu estava conversando com umas 4 pessoas evangélicas, um grupo desses aí, e os caras justificando que tinha que ter violência porque Jesus disse que ele não trouxe a paz, mas a divisão, que ele trouxe a espada. Tal o nível de embrutecimento intelectual, cognitivo, mas também espiritual dessas pessoas, que justificavam a agressividade pela palavra bíblica. Não, nem entenderam em nada o que Jesus quis dizer. Que, em outras palavras, ele quis dizer o seguinte: ele não estava para agradar ninguém, ele estava para dizer a mensagem dele. E se tivesse que trazer a paz, não trazer a paz, mas trazer a divisão pela sua palavra, bom, isso ele tinha que fazer, porque a missão dele era essa.
E ele sabia que ia trazer divisão porque as pessoas não estavam receptivas à mensagem dele. Ele já sabia disso. Mas ele tinha esse dever. E ele cumpriu esse dever. Só que a questão é essa, meus caros. Nós hoje estamos discutindo no Brasil, fazendo blogs sobre política, falando sobre desigualdade, combatendo uma série de coisas, mas a gente também tem que falar sobre a nossa ligação com o maior, com o mais alto, seja qual for. Ninguém aqui, esse canal não é um canal religioso, mas é um canal que tenta analisar as coisas de uma maneira mais ampla. E aí eu percebo que as pessoas elas usam da religião como um verniz social, como algo para demonstrar à sociedade. E isso não é um fenômeno de agora. Bom, já tinha lá os fariseus. Já tinha aquelas histórias do cara que ia pro templo orar, né? E tem aquela história de Jesus, né? E o cara ia orar lá e dizia que eu ajudei fulano e tal, eu dei tanto, eu ajudei o templo, papapá, papapá. E aí tem um outro lá no lado, eu sou desgraçado, eu sou infeliz, porque eu ajudei tão pouco, eu só dei uma moeda porque eu não tenho dinheiro. E aí Jesus pergunta, né? Qual dos dois, né? Qual dos dois que deu mais? E aí Jesus diz, aquele homem que deu mais. Porque ele deu o que ele tinha, de fato. O outro estava só para demonstrar, só para jogar para a torcida. Essas coisas é que a gente também tem que combater. E a gente precisa se fortalecer. Os tempos, num plano de vista espiritual, são muito pesados. Mas também enganam-se aqueles que acham que a espiritualidade superior do planeta e a superioridade espiritual do Brasil não estão olhando para as coisas. O que eu digo é o seguinte, vou fazer uma análise do ponto de vista espiritual. Não estou aqui falando necessariamente de política, mas alinhando a política também. O que aconteceu com as eleições de Bolsonaro foi a eclosão de vários grupos neonazistas, trazidos também por gente muito rude em termos cognitivos e espirituais. São espíritos muito jovens, são espíritos embrutecidos ainda. Essa combinação ela é necessária. Por quê? Porque ao eclodir isto, é como a febre. Rebenta a febre, dá alta da temperatura e ela vai cair ao natural. Espiritualmente falando, essa espiritualidade das trevas, alguns que chamam de magos e coisa e tal, né? O que é a espiritualidade superior do planeta Terra, né, e do Brasil fizeram? Deram a corda para essa gente se enforcar. Aliás, em menos de 20 dias, o governo já entrou em escândalos. Por quê, gente? Porque exatamente é a corda que foi dada e eles vão se enforcar com a própria corda. Nós não estamos desamparados. É aquela história do Mendes Guibeiro que dizia: Deus não joga, mas fiscaliza. E fiscaliza mesmo. Então, espiritualmente falando, esses que estão usando o nome de Deus, o nome de Jesus, o verniz da religião, esses serão responsabilizados. E muito logo, muito em seguida. Sabe por quê, meus caros? Porque a gente não é nada no meio desse universo. E nós queremos ter a prepotência. Nós queremos ser gigantes, quando na verdade nós somos os protozoários do universo. Somos o microcosmos do cosmos, que é tão maravilhoso. Mas a gente é tão maravilhoso também, que se a gente perceber isto e olhar para dentro de nós, mesmo sendo o microcosmos do cosmos, nós somos seres com potenciais enormes. Enormemente felizes, porque somos destinados à felicidade. Mas para isso, meus caros,
é preciso que a gente ligue o nosso Wi-Fi com a força maior desse universo. Que a gente abra a senha, coloque a senha correta. E a senha correta para conectarmos com o Wi-Fi de Deus chama-se amor. Chama-se caridade. Chama-se reforma íntima. Chama-se dignidade. Se nós usarmos isso ao nosso favor, se nós tivermos fé de que existe essa conexão, a gente com certeza se torna espiritualizados. Porque já dizia Fernando Mendes, não adianta ir para a igreja e fazer tudo errado. Não adianta estarmos 24 horas no templo religioso se a mensagem religiosa não adentra o nosso próprio coração. E aí, meus amigos, vai chegar um tempo em que, de fato, as nossas lutas de agora entrarão para a história. Porque a gente não vai fazer uma análise da vida recortada, materialista, que simplesmente enxerga o hoje e não vê o amanhã. Mas uma análise que mostra que o ser humano é um ser integral e, acima de tudo, é um ser que precisa de consciência. Quando ele não a tem, ele deixa de ser humano. Nem animal ele é, porque mesmo os animais têm uma consciência, há um instinto. Mas quando a gente se deixa tomar pela irracionalidade, pelo ódio, pela violência, a gente perde a nossa própria essência. E quem perde a sua própria essência, com certeza, mas com certeza, perdeu a si próprio.